a todos que nos assistem, em especial os jovens da Igreja Assembleia de Deus, em Curitiba. Meu nome é Larissa, eu sou professora da classe Servos, que é a classe de Escola Bíblica Dominical dos Jovens, aqui da Igreja Sede, juntamente com os demais professores que lecionaram as aulas anteriores. Hoje nós iniciamos um novo trimestre, com o seguinte tema: Tempo de Conquistas, Fé e Obediência no livro de Josué. Apesar dessa modalidade não nos permitir a mesma dinamicidade de uma aula presencial, eu espero que nessa breve gravação vocês possam ter os elementos, os subsídios necessários para aprofundarem depois o estudo em casa, seja lendo o livro de Josué, seja acompanhando também o material da Escola Bíblica Dominical, a revista. E que, inclusive, esse tema, o livro de Josué, é extremamente oportuno nesse período especial de adversidade que o nosso país, o nosso mundo está passando. Como nós vamos ver ao longo dessa aula e ao longo desse trimestre, uma das características mais especiais e que trazem a atualidade desse livro é o fato dele trazer uma mensagem de força, de encorajamento, que perpassa por todo esse livro histórico do Antigo Testamento. Pode ser que alguém pense que por ser algo que aconteceu há muito tempo atrás, talvez não tivesse tanta importância, mas quem pensa assim se engana, porque apesar de ser uma história já muito antiga, ela tem uma relevância muito grande para toda a cristandade nos dias de hoje, no século XXI. Até porque o que nós chamamos de Antigo Testamento hoje era a Bíblia que os primeiros cristãos tinham. Era o que eles tinham como Sagradas Escrituras, já que o Novo Testamento ainda estava sendo escrito. Por isso, o professor Antônio Renato Gusso diz o seguinte: para os evangélicos, o Antigo Testamento é tão palavra de Deus quanto é o Novo Testamento, o que inclui os livros históricos, como é o caso do livro de Josué. Ainda que o cenário seja diferente daquele do Novo Testamento, né, porque o Antigo Testamento tem desertos, exílios, guerreiros, todo um cenário diferente, é o mesmo Deus que se manifesta tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, porque Deus permanece sempre o mesmo, sendo fiel e cumprindo suas promessas para o seu povo. E no livro de Josué não é diferente. Como nós vamos ver, quando nós dizemos que ele é um livro histórico, isso não significa que ele conte só um relato histórico de algo que se exauriu. Não. É claro que o livro tem o propósito de contar a história do povo de Deus, de Israel. Esse é um dos propósitos dele. Mas o livro também desborda, extravasa esse propósito, porque ele traz o registro da revelação de Deus, que é sim válida para os cristãos de hoje. O livro de Josué tem o propósito principal de revelar o Deus vivo, isto é, um Deus que de fato intervém no mundo e na vida humana, tanto no plano coletivo quanto no plano individual, de forma poderosa. Nesse sentido, a conquista da Terra Prometida, através da intervenção poderosa de Deus e sob a liderança de Josué, que é um dos temas principais desse livro, tem um sentido especial para nós cristãos hoje, nos relembrando que nós servimos a um Deus vivo e que, em meio aos conflitos e lutas diárias, nós contamos com um Deus que intervém poderosamente por nós, nos conduzindo à vitória e bênçãos, primeiramente na esfera espiritual, mas também nas demais áreas. E nesse trimestre, a proposta é justamente fazer um estudo sistemático do livro de Josué. Hoje nós vamos começar com aspectos mais introdutórios, que dizem respeito ao propósito do livro, sua autoria, data, cenário histórico e político em que a narrativa se desenrola, entre outros aspectos. Para tanto, no estudo de hoje, nós vamos passar pelos seguintes pontos. Primeiro, o livro de Josué, no qual nós vamos abordar aspectos mais introdutórios, como autoria, data, cenário histórico, em que a narrativa relatada acontece. Segundo ponto, o propósito, a divisão e o valor do livro de Josué. E terceiro, os antecedentes históricos que marcaram e foram importantes para que aquela narrativa de vitória narrada no livro de Josué fosse possível. Bem, começando o primeiro tópico sobre o livro de Josué, nós vamos tentar fazer uma visão panorâmica sobre alguns dados importantes, como nome, época, data, enfim, do livro. E como nós já mencionamos, o livro de Josué é um livro histórico. E para nós entendermos melhor isso, é importante lembrar que o nosso cânon, que é o cânon evangélico ou protestante, que seria aquele conjunto dos livros que nós consideramos como sagrados, como divinamente inspirados,
é composto por 5 subdivisões, certo? A primeira delas é o Pentateuco, que é composta de 5 livros, vai de Gênesis até Deuteronômio. A segunda delas são os livros históricos, e o primeiro é justamente Josué, e vai até Esther. A terceira divisão são os livros poéticos, que vai de Jó até Cantares de Salomão. Depois, os profetas maiores, que vai de Isaías até Daniel. E, por fim, profetas menores, de Oséias até Malaquias. E como nós vimos, então, o livro de Josué fica justamente naquela segunda divisão, inaugurando os livros chamados de livros históricos. Essas subdivisões formam aquilo que nós chamamos de cânon protestante ou evangélico, os livros que nós consideramos como inspirados, cuja escrita foi inspirada pelo Espírito Santo. Bem, o livro de Josué, então, está nessa segunda divisão chamada de livros históricos. Algo interessante é que no cânon hebraico, que seria um conjunto dos livros considerados sagrados para os judeus, para os hebreus, a divisão é um pouco diferente. Constam os mesmos livros que nós temos no nosso Antigo Testamento, mas organizados de uma forma diferente. Porque o cânon, chamado cânon hebraico, ele é formado por 3 subdivisões, então nisso ele já é diferente. Torá, que seria a lei, Neviim, profetas, e Ketuvim, escritos. No cânon hebraico, o livro de Josué faz parte dessa segunda divisão chamada de profetas. Então, é interessante perceber que a forma de organização do cânon hebraico é bem diferente, mas o conteúdo é o mesmo. Sobre o nome do livro de Josué. Como é evidente, o nome é o nome do segundo grande líder de Israel depois de Moisés, o seu servo Josué, cujo nome significa Javé é salvação. A autoria do livro é atribuída a Josué pela tradição e por muitos dos estudiosos, e esse entendimento vai ao encontro do que consta lá no capítulo 24, versículo 26, que diz: Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus e, tomando uma grande pedra, a pôs ali, debaixo do carvalho, que estava junto ao santuário do Senhor. No entanto, como o texto do livro encerra contando o falecimento de Josué, os estudiosos defendem que essa parte final, que é o capítulo 24, versículos 29 e seguintes, foi obviamente adicionada após a sua morte. Depois vocês podem ler essa parte do capítulo 24, versículos 29 e 31 com mais calma em casa. E quanto à época do livro? Se nós entendermos que o autor é Josué, então, pelo menos autor de grande parte do livro, então ele deve ter sido escrito em torno de 1400 a.C., o que corresponde à Idade de Bronze, dando continuidade aos relatos narrados em Números e Deuteronômio. Ou melhor, tratando da sequência desses relatos, porque em Números e Deuteronômio nós temos o relato do povo de Israel peregrinando por 40 anos no deserto, e agora em Josué nós temos a sequência disso, a sequência com o cumprimento da promessa de Deus de conquista da Terra Prometida. Naquela época, segundo pesquisas históricas, havia outras civilizações em estágio mais avançado. Por exemplo, a Babilônia, que se destacava pelo desenvolvimento do conhecimento na área da astronomia, já em 1700, e também o povo hitita, em 1600 a.C. Os hititas, que se destacavam por técnicas metalúrgicas sofisticadas, acabaram invadindo a Babilônia. Então, esse, mais ou menos, era o contexto próximo do mundo na época em que Canaã foi conquistada pelo povo de Israel. Esses são alguns exemplos que ilustram como o mundo era naquela época, então, em que Israel estava a postos para conquistar a terra prometida por Deus. Bem, ao finalizar esse tópico, é possível que algumas perguntas nos venham à mente. Por que Deus escolheu justamente aquela estreita faixa de terra para dar ao seu povo? Por que aquele lugar aparentemente tão difícil, com 7 etnias, 31 povos diferentes, por que não um lugar mais fácil, ou uma extensão de terra maior? Bem, aqui nós vemos o propósito soberano de Deus para os israelitas. O propósito de Deus não era que eles se tornassem grandes conquistadores ou dominassem grande parte do mundo,
mas que eles prosperassem no lugar onde eles foram colocados e, a partir disso, se tornassem, na sequência, uma bênção para todas as nações na terra. Que foi o que aconteceu, já que Israel é o povo de onde surgiu o Messias, o Cristo, levando a salvação para todos os povos. Além disso, foi o povo que durante muito tempo foi o guardião dos oráculos de Deus, ou seja, da revelação divina para a humanidade. Então, talvez, o mais importante não seja responder a todos esses porquês. Por que aquela estreita faixa de terra? Por que um lugar tão difícil, um lugar habitado por 7 etnias, 31 cidades-estados? O mais importante, talvez, seja nós pensarmos que nós precisamos ser bênção no lugar onde nós somos plantados, no lugar onde nós somos colocados pelo Senhor. E, assim como Israel teve naquele momento, para obter todas aquelas vitórias em Canaã, ter uma atitude sábia, vislumbrar as oportunidades de crescimento que Deus nos dá. Então, ainda que nós estejamos em condições adversas, enfrentando uma situação muito difícil, como era o caso de Israel, tendo batalhas militares muito árduas pela frente, nós devemos ter essa atitude sábia de vislumbrar essas oportunidades de crescimento no meio da adversidade. Até porque a revelação de Deus nas Escrituras e a experiência da vida cristã nos mostra que muitas vezes, frequentemente, nós vamos ser colocados em condições adversas e são nessas condições que nós vamos florescer, nós vamos crescer na presença de Deus. Indo para o segundo tópico da nossa aula, que trata do propósito, divisão e o valor do livro de Josué. Bem, prosseguindo nesse estudo introdutório sobre o livro de Josué, qual o seu propósito? Qual o propósito desse livro? Quando nós iniciamos a leitura do livro, já se torna perceptível que seu propósito principal é mostrar, enfatizar a história da intervenção poderosa de Deus sob a liderança de Josué. Porque logo no primeiro capítulo nós vemos Deus confirmando o comissionamento de Josué, confirmando sua missão de conduzir o povo para conquistar a terra prometida. Eu peço licença para ler o capítulo 1, o versículo 1 até o 9, em razão da importância desse trecho para nós entendermos tudo o que acontece na sequência no livro de Josué. O texto diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como foi com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais, lhes daria. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer, conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Assim, a partir da leitura desse trecho do capítulo 1, fica bem claro, bem nítido, que o autor do livro quer mostrar que a conquista da Terra Prometida só aconteceu em primeiro lugar porque Deus interveio soberanamente na história, chamando, vocacionando e fortalecendo o líder do seu povo, Josué. Os demais fatos que acontecem na sequência são realmente consequências dessa intervenção poderosa de Deus, né? Por exemplo, a queda de Jericó, a conquista de outros reinos, assim como o início da estruturação de Israel como uma nação, o início da estruturação de Israel de política, social, religiosa, em todas essas esferas, naquele território que tinha sido prometido por Deus. A ênfase à intervenção poderosa de Deus também pode ser notada em outras passagens. Por exemplo, lá no capítulo 5, versículos 13 e 15, lá no capítulo 6, em seu início, nos quais o príncipe do exército do Senhor aparece a Josué
e lhe dá instruções específicas sobre a tomada de Jericó. Mais tarde, em casa, vocês podem fazer essa leitura. Quando nós lemos essas passagens, nós percebemos que o príncipe do exército do Senhor é entendido como uma aparição do próprio Deus, já que, ao vê-lo, Josué se prostra e imediatamente o adora. Existe também uma semelhança entre esse episódio e aquele da revelação do Senhor a Moisés no episódio da sarça ardente. Bem, nessa altura, nós já vimos que o propósito principal do livro de Josué é demonstrar que a intervenção poderosa de Yahvé, de Deus, está na base de todos os acontecimentos narrados no livro na sequência. Diante disso, fica evidente a imensa importância e valor do livro, não só para os hebreus, mas também para os cristãos até os nossos dias. Nós já mencionamos que o grande tema de toda a narrativa que é contada no livro de Josué diz respeito à conquista da Terra Prometida e depois a divisão entre os israelitas. E, nesse sentido, ele é a continuação da história contada no Pentateuco, que vai de Gênesis até Deuteronômio, na qual o povo havia sido liberto do cativeiro egípcio, se encontrando agora a postos para adentrar a terra que Deus havia prometido. Josué é a continuação dessa história do Pentateuco e, ao mesmo tempo, o início da história do povo na Terra Prometida por Deus a Abraão. História que vai continuar lá nos livros que seguem, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, enfim. Assim, o livro tem uma importância enorme no contexto da história do povo hebreu. Algo interessante para a gente notar também é que nós temos aqui no livro de Josué a continuidade da história da redenção do povo de Israel. Afinal, a libertação do cativeiro egípcio, lá atrás, foi o cumprimento da primeira parte da promessa de Deus, mas faltava ainda o cumprimento da segunda parte da promessa, que seria a conquista da Terra Prometida. Assim, o livro de Josué tem que ser lido a partir de todo esse contexto em que ele está inserido. Ele tem que ser lido em conexão com Números, com Deuteronômio, que relatam a experiência de Israel no deserto, encerrando com a morte de Moisés, e tem que ser visto também em conexão com o livro de Juízes, que narra os embates do povo de Israel com os povos remanescentes que tinham ficado na Terra Prometida. O livro de Josué, nessa perspectiva, funciona como uma espécie de ponte entre essas duas realidades na história de Israel. A experiência no deserto e depois a experiência de conflito já no pós-conquista da Terra Prometida. O livro também tem que ser lido em conexão com Deuteronômio, já que existe uma clara relação entre o livro de Josué e Deuteronômio, no sentido de que Josué concretiza as regras da Guerra Santa que tinham sido estabelecidas lá em Deuteronômio na lei dada por Deus a Moisés, o que ilustra claramente a intervenção poderosa de Deus como comandante supremo do exército de Israel. Nesse contexto, a obediência às normas estabelecidas por Deus levariam à vitória. Mas, por sua vez, a falha em obedecer os mandamentos, as regras estabelecidas na lei de Moisés, levaria o povo a reveses e derrotas. E esse é o resumo da história que nós vemos no Antigo Testamento. Em Josué, em resumo, nós vemos a concretização de grande parte das diretrizes estabelecidas na lei mosaica, constante do livro de Deuteronômio, inclusive das normativas sobre a guerra contra outros povos. O livro de Deuteronômio traz justamente esses conceitos de guerra santa, né? Por fim, o livro de Josué também tem importância inegável para os cristãos até os dias de hoje. Por quê? Porque é possível estabelecer várias relações entre o livro de Josué e o Novo Testamento, certo? A primeira relação que a gente pode estabelecer tem a ver com o nome de Jesus, né? Porque nós vemos no personagem de Josué uma figura de Cristo, do próprio Cristo. Sobre isso, na obra Introdução ao Antigo Testamento, os autores Tramper Longman e Raymond B. Dillard apontam que o nome Jesus nada mais é do que uma forma grega de escrita do nome hebraico Josué. Ambos os nomes têm o mesmo significado. Javé é salvação. Jesus na forma grega e Josué na forma hebraica. Então, através da vida de Josué, nós vemos Deus executando atos poderosos e reais de redenção, conduzindo o povo de Israel à terra prometida, a Canaã. Assim, o papel de Josué, como instrumento da obra redentora em favor de Israel, acaba apontando de uma forma ilustrativa para Cristo, o segundo Josué, por quem Deus opera a obra redentora em favor da humanidade inteira. Assim, nós temos, primeiro, Josué como instrumento da obra redentora de Deus em favor de Israel, apontando para Cristo, que é instrumento da obra redentora de Deus em relação à humanidade inteira.
Um segundo aspecto que nós podemos estabelecer é aquele que traz o escritor aos Hebreus, que faz um paralelo entre o descanso obtido por Israel no livro de Josué e o descanso que o cristão obtém por meio da obra redentora de Cristo. Mais tarde vocês podem ler em casa, são os capítulos 3 e capítulo 4 de Hebreus, né, que tratam dessa questão do descanso em Josué, fazendo uma comparação com o descanso que nós temos hoje em Cristo. Aqui o escritor aos Hebreus faz uma analogia, um paralelo entre o descanso proporcionado por Deus à segunda geração de israelitas que sobreviveu no deserto e o descanso que o cristão desfruta em Cristo. Para os israelitas, esse descanso seria dos seus sofrimentos no deserto e das batalhas para a conquista de Canaã, já que eles passariam a desfrutar daquela terra que o Senhor havia prometido. Já para nós, cristãos, esse descanso dos israelitas é uma figura daquele descanso que nós desfrutamos em Cristo em razão da sua obra salvífica. Porque, em certo sentido, receber a salvação significa parar de se basear nas próprias obras e descansar seguro no que Cristo fez por nós. Porque a salvação é mediante a graça, pela fé em Cristo e não por obras. Então, esse descanso mencionado em Josué 22:4 simboliza nosso descanso na obra salvífica de Cristo, porque na graça de Cristo nós não mais confiamos o nosso mérito nas nossas próprias obras. O descanso, então, agora é descansar somente no que Cristo fez pela graça. Nesse ponto ainda, nesse tópico 2, a partir desses breves comentários que nós fizemos, já dá para perceber que a importância do livro de Josué é inquestionável, tanto na perspectiva da história do povo de Israel, quanto na perspectiva espiritual. Algo notável é que toda essa narrativa da conquista da Terra Prometida é contada por um líder extremamente humilde e sincero, Josué, que não buscou omitir seus erros nem os erros do povo quando eles ocorreram. A partir disso, nós extraímos duas lições importantes. A primeira é a humildade de Josué, que nos serve de exemplo. Nós aprendemos, além disso, que, mesmo que nós falhemos, essa é a segunda lição, Deus continua no controle, intervindo em favor de seus filhos, no sentido que Paulo descreve lá em Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O livro de Josué, então, nos faz recordar que todos nós estamos sujeitos a pecar, a errar o alvo, mesmo aqueles que desfrutam de uma comunhão mais íntima com o Senhor. Enquanto nós estamos nesse corpo, estamos sujeitos aos efeitos da nossa natureza humana caída. Ainda assim, o Senhor está no controle e nos dirige bondosamente a aprender com nossos erros. E, além disso, Ele nos dirige rumo ao cumprimento do seu soberano propósito em nossas vidas. Mesmo quando nós erramos, o Senhor nos vê com um olhar de graça e misericórdia. Então, nesse sentido, o nosso desafio também é ver o outro, a partir desse mesmo olhar de graça, misericórdia e amorosidade, evitando julgar, porque, afinal de contas, cada um tem a sua história. Então, sejamos misericordiosos, como também é misericordioso o nosso Pai, como está registrado lá em Lucas 6, 35 até 37. Vocês podem também ler esse trecho em casa na sequência. Agora, brevemente, sobre a divisão do livro de Josué. Bem, nessa parte introdutória, nós vimos que o grande tema do livro de Josué, que vai ser objeto de estudo em todo esse trimestre, é a conquista da Terra Prometida e sua divisão entre as tribos de Israel. A divisão do livro, como a gente vai ver, já mostra claramente os estágios dessa conquista, não só no sentido bélico, estratégico, mas também no sentido espiritual. Nós podemos dividir o livro em 4 partes. A primeira parte é a preparação para a conquista, que começa com o chamado de Josué, depois com a preparação do povo e a preparação da estratégia, depois a conquista efetiva, né? Ali nós temos a conquista das primeiras cidades, na sequência nós temos a divisão da terra e, por fim, nós temos a mensagem final de Josué. No início nós temos, então, o texto do livro começando com o chamado de Josué e, ao final, nós temos o fim com o relato do falecimento daquele grande líder. Então, início, meio e fim, mostrando todo esse contexto que nós mencionamos, de preparação tanto no sentido espiritual quanto no sentido estrategista. Bem, pessoal, o nosso terceiro ponto são os antecedentes históricos, ou seja, as narrativas bíblicas que antecederam a história que é narrada no livro de Josué. Como nós mencionamos no início da aula, o livro de Josué representa uma continuidade em relação à história que vinha sendo narrada, contada lá em Êxodo, Números e Deuteronômio. Se em Êxodo nós temos a libertação de Israel do cativeiro egípcio,
Em Números e Deuteronômio nós temos a peregrinação do povo no deserto. Em Josué nós temos a continuidade do mover de Deus em favor de Israel, agora dirigindo Israel ao cumprimento da promessa da conquista da terra prometida. Afinal, Deus não havia prometido apenas a libertação do cativeiro. Ele havia prometido também a conquista da terra de Canaã, tal como havia sido prometido ao seu antepassado Abraão, ao antepassado do povo de Israel. Em Josué nós temos a segunda parte dessa grande obra redentora de Deus em favor de Israel, com a conquista e a divisão da terra, dando continuidade à história que se iniciou com a libertação da escravidão no Egito. E tão importante quanto isso, nós temos a narrativa de uma mudança radical de perspectiva, porque se Números nos traz a história da derrocada, da derrota da primeira geração dos israelitas que deixaram o Egito, mas que acabaram perecendo em razão do pecado, da incredulidade e da falta de confiança em Deus, o livro de Josué já nos conta uma outra história, uma nova história, uma história de conquista que vai ser realizada pela segunda geração, por aquela segunda geração que cresceu no deserto, se formou no deserto e decide romper com aquele ciclo de pecado, murmuração, inércia, comodismo que levou toda aquela primeira geração a perecer no deserto. Essa segunda geração tem outra perspectiva, ela decide confiar em Deus e avançar para a conquista da terra prometida sob a liderança de Josué. Houve erros, falhas, com certeza, várias, mas independentemente disso, nós vemos nessa geração uma mudança radical de perspectiva, a adoção de uma atitude de confiança em Deus, uma atitude de força, unidade que os levaria à vitória. Então, o interessante é perceber também que essas características foram desenvolvidas antes da conquista da terra prometida no próprio deserto. Não são características, são características desenvolvidas no lugar de provação, no deserto, e que vão ser úteis agora para a conquista da terra prometida. Desse modo, essa geração formada no deserto tem importantes lições a nos ensinar ainda nos dias de hoje. Assim como eles fizeram, nós não podemos ver o deserto como um lugar sem perspectivas, um lugar de derrotas, não. Como cristãos, nós temos que aprender a ver o deserto onde Deus nos coloca, sobretudo como uma nova oportunidade que Ele nos dá, uma oportunidade de ver as coisas a partir de uma outra perspectiva, uma oportunidade de crescer, uma oportunidade de se aperfeiçoar. A geração formada no deserto nos ensina tudo isso. Se nós fizermos tudo isso, conseguirmos desenvolver essa nova perspectiva, nós poderemos de fato nos alegrarmos nas provações, porque sentiremos gratidão ao vislumbrar que Deus tem um propósito nisso tudo, o propósito de nos transformar, nos amadurecer e nos fazer crescer na fé. O livro de Josué conta então a história de um povo que foi chamado por Deus para viver uma nova perspectiva, inaugurando um novo tempo de conquistas. A segunda geração de israelitas, formada no deserto, conseguiu, como nós vimos, romper com esse ciclo de pecado, murmuração, incredulidade, desobediência e avançar de forma confiante rumo ao cumprimento da promessa de Deus para as suas vidas. Essa é a história contada pelo livro de Josué e a história que nós vamos estudar de forma mais sistematizada ao longo de todo esse trimestre. Eu espero que essas reflexões, esses breves apontamentos que nós trouxemos hoje, ajudem vocês a prosseguir nessa caminhada. Nós fizemos só uma introdução ao livro de Josué, mas tem muito mais a ver pela frente. Eu agradeço pela atenção. Deus abençoe.